Olá, estou aqui com o Reinaldo Renzi. Ele é o meu psicólogo do meu filho. Eu adoro o trabalho dele, um cara muito inteligente, muito bom terapeuta. Estou apresentando vocês e ele concedeu uma entrevista para poder compartilhar com meus alunos, de maneira a podermos falar um pouco mais sobre os sonhos. Então eu vou deixar aqui, vou fazer perguntas para Reinaldo e vocês podem anotar e colocar tudo em prática. Reinaldo, pode por favor se apresentar e dizer qual é a sua profissão, qual é a sua especialidade? Sim, meu nome é Reinaldo Renzi, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, a minha abordagem é psicologia analítica e sou especialista em psicologia individual, casal, grupo. Um tema que é bastante interessante, bastante presente no nosso dia a dia e que muitas vezes pouco nos perguntamos, né, do porquê, é sobre os sonhos. Nós sonhamos, todos sonhamos e sempre sonhamos e muitas vezes lembramos, outras vezes não. Algumas pessoas dizem que sonham, que não sonham. Queria entender o que são os sonhos e para que eles servem. É bem interessante essa questão, que na verdade o ser humano sempre sonhou, né, e sempre se preocupou em interpretar de alguma forma os sonhos. Em todas as épocas da humanidade tem passagens bíblicas, passagens históricas de relação com sonhos. Mas quando o mundo começou na época do século XIX a ter essa relação com a ciência, ele ficou um pouco para trás, um pouco esquecido, um pouco deixado para... isso é um nada, é uma coisa boba, uma besteira. Até que Freud começou a desenvolver a psicanálise e através da psicanálise escreveu 2 livros que são livros de sonho. Na verdade, quando Freud escreveu os livros de sonho, falando do inconsciente, ele ainda superficializou bastante essa relação. Freud era neurologista e Jung era psiquiatra. E Jung também estava procurando alguma forma diferente, algum caminho diferente para a sua relação com a psiquiatria. E quando ele soube de Freud e da psicanálise, ele teve acesso aos livros dos sonhos e se interessou bastante. Foi o primeiro contato dele com Freud. A partir daí, ele começou a desenvolver o que ele dizia, que Freud tinha uma relação com sonhos muito superficial. Ele começou a desenvolver um processo de inconsciente com os sonhos. Então, a psicologia analítica, ela se baseia no inconsciente, ela se usa muito todos os aspectos do inconsciente, todas as formas de se absorver do inconsciente, seja através de uma interpretação de um filme, seja através de contar uma história, seja através de contar a própria história, mas também, e muito importante, esse veículo, que é o sonho, porque ele é um veículo, é uma forma, uma porta do inconsciente. Então, nós sonhamos porque o inconsciente quer se comunicar conosco? Nós temos um contato com o inconsciente eternamente, o tempo todo, a cada dia, a cada momento. Nós não nos apercebemos disso. Então, quando nós tomamos atitudes, tomamos condutas que achamos que são conscientes, elas foram primeiro avaliadas pelo nosso inconsciente. Então, um exemplo muito simples de dizer é que, assim, você nunca viu, nem nunca vai ver alguém falando que uma barata matou alguém, né? Mas se aparece uma barata aqui, agora acaba essa filmagem, acaba essa gravação, porque as mulheres saem correndo e viram um grito danado. Mas elas são pequenas, não vão atacar ninguém. É uma relação do inconsciente. Quer dizer, inconscientemente a barata é um bicho que corre em direção às pessoas, assusta as pessoas, elas fogem. Então, podemos dizer que a cada instante o inconsciente coordena os caminhos do consciente. Para termos acesso a ele, através da terapia, por exemplo, nós vamos pegando esses acessos onde o inconsciente é mais puro. Numa interpretação de um sonho, numa interpretação de um filme que você me conta, esses detalhes. Por isso que o sonho é interessante. Durante o sono, o seu sono te leva, te acomete a profundos do inconsciente, a espaços mais interiorizados, internalizados. E aí você deixa que as emoções fluam. As emoções são os conteúdos mais inconscientes da gente. Só que para ter acesso a essas emoções, a gente está muito acostumado na vida objetiva a mascará-las, né? Então, o acesso com a emoção pura é pelo inconsciente. O sonho é uma forma que nós fazemos de trazer pro consciente lembranças dessas emoções através de cenários.
Então nós colocamos cenários nos nossos sonhos, nossas emoções, e isso se transforma num sonho. E é isso que a gente interpreta, essa relação da emoção. Você falou que na sociedade atual pouco se faz isso, quando antes na antiguidade se fazia muito, né? O que o ser humano está perdendo? O que nós estamos perdendo ao deixar de levar nossa atenção para os nossos sonhos? Eu acho que assim, a ciência apagou um pouco dessa ideia de que a gente pode interpretar sonhos e ter alguma coisa de positiva no século XIX. A partir do século XX, com a relação com a psicologia, com a psicanálise, com a psicologia analítica, isso começou a se recuperar. Mas em todos os tempos, a população sempre gostou muito de brincar com essa relação de sonho através de símbolos, né? Como costumam dizer, né? Sonhar com cobra é sonhar com alguém que está atraindo você, né? As pessoas sempre trazem essas ideias. A psicologia vem trazer uma questão um pouco mais profunda, que não significa que se uma pessoa sonha com cobra, o mesmo significado é para ela que para outra pessoa. Porque, por exemplo, tem um garoto que até tem uma cobra de estimação em casa, e sonhar com a cobra é sonhar com um bicho de estimação. Tem um outro significado. Isso quer dizer que um mesmo símbolo pode significar coisas diferentes para cada indivíduo, dependendo da relação que ele tem com aquele símbolo, né? Isso. Tem uma relação arquetípica de símbolos importantes para a humanidade que eles se repetem em todos os lugares, em todos os momentos da humanidade. Mas fora esses símbolos arquetípicos, que é, por exemplo, o grande mestre, ou a grande mãe, ou o ladrão, são símbolos que a gente carrega. Se você observar bem, esses símbolos se repetem na mitologia grega, ou na mitologia africana, ou nas tribos indígenas do norte, não importa onde, sempre vai ter esses símbolos maiores. Fora esses símbolos que nós carregamos de uma forma mais comum, o restante tem muito a ver com a nossa significação desses outros símbolos, dessa relação simbólica. Todas as pessoas sonhamos com algum desses símbolos, tipo o grande pai, a grande mãe, como que se manifesta? Nós temos essa relação conosco mesmo o tempo todo. Então, em algumas fases da vida, alguns desses símbolos, desses arquétipos, têm maior ou menor importância. Então, por exemplo, o jovem, ele tem muito mais o símbolo do grande guerreiro, porque ele se sente sempre forte, capaz. É quando a gente é jovem que a gente vai nas passeatas, que a gente vai nas brigas, que a gente quer mudar o mundo. Então é comum do jovem carregar esse arquétipo do grande guerreiro. Como é comum do homem já da meia idade carregar a ideia do grande sábio. Aquele que é mais comedido, aquele que traz as respostas, aquele que diz, que ensina. Né? A mulher, antes de ser mãe, geralmente ela também tem essa relação do guerreiro, mas depois dessa maternidade ela carrega também a grande mãe. E também tem o símbolo do masculino e do feminino, que são muito importantes, que é o ânimos e a ânima, como fosse assim a alma masculina e a alma feminina. Geralmente, mais comum é que o homem carregue na primeira fase da idade dele muito mais ânimos do que ânima, e a mulher muito mais ânima do que ânimos. Mas essa relação não é necessariamente assim. Podem ter mulheres com ânimos fortes e com ânima mais enfraquecida e vice-versa. E também é comum que depois de uma certa fase da vida, essa relação também se troque. Depois da meia-idade, geralmente o homem fica mais sensível, a mulher fica mais prática, que são relações invertidas de ânimos e ânima. O interessante é que todos esses símbolos, além deles, os símbolos comuns do nosso inconsciente, eles vêm trazer à tona a realidade daquilo que nós pensamos de verdade. Então, essa questão do sonho, geralmente é um confronto com aquilo que a gente quer que seja. Porque nós podemos dizer assim, não, eu sou uma pessoa incorruptível, e de repente no sonho você está roubando alguma coisa. No sonho está te confrontando com uma realidade. Você não é incorruptível porque você se percebe tendo esse desfalque, esse prazer de poder fazer alguma coisa assim. Então, o sonho nos confronta com nossos verdadeiros desejos, com nossas verdadeiras necessidades. Ele nos confronta com aquilo que nós achamos que nós somos. O verdadeiro é o confronto. Né? Então, nós pensamos, de repente uma pessoa chega para você e fala, eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou o tempo todo uma pessoa calma. Só que ele sonha
às vezes repetidamente, com fúria, com uma pessoa nervosa, com alguém nervoso, ou com terremotos, ou com maremotos. Ele está mostrando que ele está se contendo dentro de uma calma aparente, mas internamente ele é uma pessoa furiosa, louca para explodir. E pode acontecer também o contrário, por exemplo, eu estou agindo de uma maneira, por exemplo, mais comedida, mais calma, e aí no meu sonho aparece a verdadeira necessidade por trás disso, ou seja, não somente tipo no contrário, mas pode ser semelhante, você fala, nossa, eu realmente estava agindo de uma maneira calma no seu sonho, por exemplo. Existem alguns aspectos do consciente que são realmente, nós temos consciência desse ponto inconsciente. Então nessa relação não há confronto, talvez até uma afirmação. Então você pode, por exemplo, ser uma pessoa calma e em algum momento ter dúvida, será que eu sou calmo mesmo? As pessoas dizem que eu aparento calma, mas não sou. E de repente você sonha com uma calmaria, com situações calmas, com um passeio, com um parque, que você é uma borboleta voando, qualquer coisa assim. E aí a gente está percebendo que você está afirmando nesse sonho, bem provavelmente, que você realmente é uma pessoa calma. A relação dos sonhos, ela é difícil de dizer para cada pessoa que se ela sonhou com isso, era isso, porque faz parte do processo psicoterapêutico. E às vezes, e muito comumente, uma sequência de sonhos tem um significado maior do que um sonho sozinho. Quer dizer, você pode ter sonhado uma coisa essa noite e para mim não significar muita coisa, mas se você me contar sonhos anteriores a esse ou os próximos sonhos, talvez comece a fazer sentido, porque ela tem uma continuidade de história, mesmo que sejam histórias bem diferentes, mas no arquétipo do pensamento, da emoção, eles estão conectados. Por exemplo, eu na minha jornada, anotando o meu diário de sonhos, eu pude perceber que há alguns elementos que se repetem em sonhos que parecem totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, em sonhos aparece uma criança, né? Num contexto diferente, em outro sonho aparece novamente uma outra criança, que pode ser até de um outro sexo, mas de outro gênero, mas ela cumpre o mesmo papel no sonho. E aí vai repetindo, uma criança aparece, ou certos elementos, lápis de cor, em um sonho, novamente lápis de cor em outro sonho, com outra história, né? Então passa a fazer mais sentido, dependendo de que em sonhos esses elementos que se repetem aparecem, por exemplo. É muito importante isso que você falou, porque no sonho, todos os objetos, todas as pessoas, todos os animais, todos são uma fração de você mesmo. Quer dizer, quando uma pessoa sonha, ela desfragmenta-se em várias coisas, no cenário, em acontecimentos. Então, significar cada uma dessas coisas no sonho é significar a pessoa. Então, se por exemplo você sonha com uma criança e você se identifica com essa criança, se identifica no fato de até conhecer às vezes, ou achar que era você na infância, bem provavelmente esse sonho está falando da sua infância, de algo que ficou ali atrás, precisando ser revisto, ser reanalisado, reavaliado. Se você pode sonhar, inclusive, até que você é uma pessoa adulta como agora, mas em um ambiente que você esteve quando era criança. Também é voltar ao passado, é voltar ao momento do passado. É muito comum também que às vezes a pessoa sonhe com outra pessoa cometendo alguma coisa. Então você pode sonhar, por exemplo, que um homem desconhecido está esfaqueando uma pessoa que você conhece. Você está sonhando que um homem desconhecido está esfaqueando essa pessoa que você conhece, bem provavelmente porque você não aceita que seja você esfaqueando essa pessoa, mas é a raiva que você está soltando em cima de uma pessoa. Essa palavra desfragmentar, ela sempre me seduz, assim, ela diz muita coisa, né? Então, por exemplo, você está dizendo que no sonho você se fragmenta entre tudo que está, elementos e personagens. Então, por exemplo, muitas vezes temos sonhos fantasiosos, né? E parece que não são coerentes. Aí eu sonho com uma pessoa, com amigos. Aí eu sonho com meus pais, sonho com uma teia de aranha e uma aranha gigante. Eu sou todos os elementos, sou aranha, sou os pais, sou meus amigos, sou pessoas que conheço e não conheço. São relações emocionais suas que estão fragmentadas em vários objetos e coisas, e até insetos, animais, seja o que for. Mas, então, a sua relação com essas coisas todas pode ser você como aranha,
atacando um outro ser que você coloca como um pai e que pode ser uma relação daquela emoção paterna que não está bem resolvida. Então essa questão pode ser uma união de coisas que tem a ver com você e a ver com a sua relação com outras pessoas, mas ainda é a sua percepção daquilo o tempo todo. Por exemplo, se nesse sonho tem uma aranha gigante me picando, né? E essa sensação da picada, ela fica forte. Estou dando um exemplo específico só para entender as nuances dessa fragmentação. Então, ao mesmo tempo, sou eu, a aranha, estou eu no sonho, é a minha relação de uma parte minha, que é a aranha, do que aquilo represente para mim, comigo. Vamos dizer que você morre de medo de aranha, né? Que você tenha muito medo de aranha. Então, sonhar com uma aranha te picando é uma forma de você estar dizendo que você está com medo de uma situação que está chegando cada vez mais próxima de você. Então, vamos supor que você tenha que fazer uma entrevista de emprego ou você tem que confrontar uma pessoa que você não gosta, uma situação que é incômoda para você e que está te trazendo um certo medo, essa relação que vai acontecer. Você pode sonhar com uma aranha que te avança e que te pica, porque você tem medo da aranha e ela representa o seu medo de algo que você não consegue evitar. O tamanho da aranha pode significar o tamanho, a proporção também desse medo. Que interessante. E seguindo nesse exemplo da aranha, você falou assim, né? Você teria medo da aranha, então faz sentido uma situação na qual você sente medo, né? E do tamanho que está vindo. Mas muitas vezes nos nossos sonhos temos sentimentos contrários ao que nós reagiríamos na vida real. Tipo, na vida real, é claro que eu morreria de medo por uma aranha gigante. Mas se no meu sonho eu lidasse com a aranha como se fosse algo normal ou como se fosse um pequeno inseto. Às vezes nós agimos de maneira contrária no sonho. Sim. Aí nesse caso, considerando ainda que a aranha é um inseto que você tem medo, o confrontar no sonho de uma forma tranquila significa que você está vendo um problema com uma solução. Se na sua vida, no seu dia a dia, você ainda não encontrou capacidade, potencial para confrontar esse problema, no sonho o inconsciente já está te informando que você está pronta, que você já pode ir enfrentar esse medo. Que não é necessariamente aranha, né? Não é matar uma aranha, mas fazer alguma coisa que você estava com medo. Deixa eu ver se entendi. É como se muitas vezes os sonhos nos preparassem para as coisas, nos ajudassem a digerir as coisas que estão passando, a entendê-las melhor. Eu diria que o sonho é uma forma da gente buscar um equilíbrio dentro de nós mesmos. Porque já que nós somos, dentro da relação egóica, muitas vezes incompletos, ou seja, a gente segue um parâmetro, um ritmo daquilo que socialmente a gente está tentando viver ou aprumar, o inconsciente, como ele tem um certo peso, ele vem trazer a realidade, ele vem dizer que você tem medo, que você tem coragem, que você pode, que você não gosta, que você não quer. Ele vem de alguma forma confrontar aquilo que é real. É interessante que é muito importante, aliás, né, dizer que quando a gente vive uma noite de sonhos, ela é muito mais longa do que aquilo que a gente lembra. Todas as noites nós sonhamos, mas lembrar dos sonhos são fragmentos disso. Porque a nossa vivência emocional de uma noite, ela é muito mais ampla que isso. O que a gente consegue trazer para o consciente, geralmente é aquilo que está muito mais próximo dessa linha do inconsciente para o consciente. Muito mais próximo da nossa realidade desse momento. Então nós temos muitas coisas escondidas, sombras profundas do nosso inconsciente, que não vêm à tona a não ser em certos momentos em que situações corriqueiras nos colocam nesse contato, nesse ponto. Então a gente lembra aquilo que está mais próximo do consciente. E pessoas que não lembram dos seus sonhos, e pessoas que lembram todos os dias do seu sonho. Qual é a variável entre uma e outra? A variável é bem essa, que as pessoas quando não lembram dos seus sonhos é porque elas não se atentaram. Muito comum no dia a dia que nós acordemos com um despertador, apressados, que a gente já tenha que correr para o banho. Então perceba que mesmo as pessoas que lembram dos sonhos, elas acordam e ficam refletindo sobre o que sonharam. E aí elas conseguem trazer à tona.
Porque um momento depois, uma distração depois, ela fala, nossa, o que foi que eu sonhei mesmo? Porque está tão no profundo do inconsciente que também está difícil trazer para a memória. Então, as pessoas que lembram mais são as pessoas que ficam mais atentas. Eu costumo dizer, quando começo a fazer terapia com o paciente, pergunto, né, você costuma sonhar? Fala, não, eu nunca sonho. Eu falo, bom, na semana que vem você vai me contar um sonho. Ah, mas eu nunca sonho. Não, mas agora que eu te despertei para essa realidade, você vai começar a sonhar. Porque a pessoa começa a focar nessa realidade e começa a trazer um pouco mais desse conteúdo. É comum. E quais dicas você pode dar para as pessoas lembrarem mais dos sonhos? Muito importante quando a pessoa acordar, se ela quiser gravar esses sonhos para uma terapia, por exemplo, que ela anote. Ela pode anotar ou pode deixar o celular do lado da cama e gravar, né? É mais fácil ela de repente falar com aquela voz de sono, né? Mas contar os detalhes, relembrar. E aí ela vai ter mais facilmente esses sonhos trazidos para o consciente, com mais detalhes. Interessante isso, e isso é um material muito rico para a terapia, né? É um material muito rico. Não é só o único, mas é um material muito importante. Ele faz parte do processo terapêutico. Eu diria que não dá para fazer terapia só com sonhos, mas é muito importante que os sonhos também estejam presentes na psicoterapia analítica, por exemplo, que é o meu caso. Você falou que os sonhos, eles nos confrontam com as verdades, nos ajudam a poder enxergar aquilo que está se passando em nós. Então, eles são como um processo terapêutico por si só. Eles também são. São por si só. Quanto mais nós nos conscientizamos disso, mais fácil é a gente conseguir aproveitar dele, né? Mas por si só, o sonho já diz alguma coisa. O problema é que as pessoas geralmente elas colocam os sonhos como alguma coisa fantasiosa, né? Ah, eu sonhei com um cachorro, eu vou jogar no bicho, né? Eu sonhei... As pessoas também fazem essas interpretações. Eu sonhei com um caixão, então alguém da minha família vai morrer. E não é necessariamente isso. Ele pode estar enterrando algumas coisas, alguns conteúdos nesse caixão, conteúdos dele próprio. Mas também não podemos descartar, e é difícil de fazer disso um processo mais científico, a ideia desses sonhos premonitórios. Porque em todas as épocas da humanidade também apareceram esses sonhos onde pessoas falam, sonhei com tal coisa e isso realmente vem a acontecer de alguma forma. Isso ainda é um processo estudado pela ciência. Porque na verdade não tem necessariamente que ser uma grande premonição, mas uma percepção mais ampla, onde uma coisa está próxima a acontecer, está fazendo parte do inconsciente coletivo e pode ou não acontecer. Se acontecer, vai ser a realização do sonho. Se não acontecer, é simplesmente um sonho que foi. Já que você tocou no tema de sonhos, né, e a função que pode ter, no caso alguns deles podem ser premonitórios, é possível encontrarmos respostas através dos sonhos, tomar decisões? Algumas pessoas esperam dormir para tomar uma decisão e dizem acordar com a resposta. Isso é possível? É possível e é importante que possa acontecer isso. Na verdade, as respostas para cada pessoa dependem daquilo que ela busca, né? Então, uma resposta para mim pode ser diferente de uma resposta para você. Uma oportunidade para mim pode significar nada para você e vice-versa. Mas muitas vezes a gente se coloca na questão acordada em vigília muito distante de eu aproveitar certas situações. Então, quando a gente em sonho traz essa situação de alguma forma emocional, o sonho está querendo suscitar a gente a abraçar uma coisa que a gente está deixando passar e que é importante, que o inconsciente da gente releva como uma coisa importante. Então eu diria que seria mais assertivo para a felicidade de cada pessoa que ela conseguisse tomar decisões depois que os sonhos dissessem se ela está se sentindo preparada realmente ou não, se ela gosta desse caminho ou não. Então eu posso usar meus sonhos para poder acelerar meus processos de decisão, a assertividade deles? Eu diria que dentro do processo terapêutico isso acontece muito. Fora de um processo terapêutico, as pessoas correm riscos, porque ela pode interpretar de uma forma muito equivocada, né? Ela pode, de repente, sonhar com um chefe feliz, sorrindo e tal, e ser só uma idealização, né? E não uma realidade. Claro, porque requer toda uma educação de poder entender. Eu vejo os sonhos como se fosse um novo idioma, né, a aprender. Então você vai aprendendo primeiro a pronúncia, palavras básicas, e daí vai aprendendo mais, para ser um idioma individual para cada um, né? Tipo, cada inconsciente
fala de uma maneira diferente com cada indivíduo. Então você vai, através de um processo terapêutico, aprofundando de conhecer esse novo idioma para depois você ter mais assertividade, né? Não vai depois ter vídeo todo mundo falar assim, eu vou dormir e aí eu vou escolher os números da Mega Sena. O inconsciente é um universo, né? Eu costumo sempre usar essa referência de dizer que o nosso consciente é um pequeno barco e o inconsciente é todo o oceano em volta desse barco. E o oceano não é só o que você enxerga fora do barco, porque o que você enxerga nos horizontes, a toda a sua volta, é só o inconsciente mais próximo do consciente. Lá nas profundezas, se você perceber os quilômetros que tem de água para baixo de você, com coisas, animais e pedras e seja o que for que você não conhece, nem tem ideia que tem, tudo isso faz parte do seu inconsciente. O que você recomendaria para alguém que tem seu diário dos sonhos, independente se algumas pessoas fazem terapia, outras têm interesse em fazer e outras pessoas estão fazendo os diários dos sonhos, aqui dos meus alunos, e querem saber qual é o próximo passo, ou seja, o que eles têm que tomar em conta para poder escrever seus sonhos, para depois decidirem o que fazer com eles, né? Porque cada um vai por caminhos diferentes, mas o que já ajuda eles no diário, na escrita dos sonhos? O psicoterapeuta nada mais é do que um facilitador do autoconhecimento. Então, claro que as pessoas podem se aventurar no autoconhecimento, independente de ter um psicoterapeuta auxiliando ou não, né? O psicoterapeuta vai facilitar esse caminho, ele está preparado para isso. Mas na busca do autoconhecimento, você buscando se conhecer profundamente em cada detalhe, se perceber através do exercício, por exemplo, de você se colocar fora de si para se observar, caminhos como esses, né? O sonho também faz parte desse processo. Quando uma pessoa tem sonhos arquivados, guardados, etc., é muito importante saber que o sonho de agora vai falar de você de agora. Sonhos mais antigos talvez não tenham muita referência para o agora. Talvez tenham poucas relações com o que está acontecendo agora, porque nós temos mudanças com o tempo, né? E por isso que os sonhos também mudam. Mas quando você sonha, mesmo que não seja para um terapeuta, é importante que você conte esse sonho. Porque quando você conta esse sonho, você consegue interpretar ele um pouco melhor, consegue compreender ele um pouco melhor. É um exercício também. Então, por exemplo, se uma pessoa não tem para que contar seus sonhos, está constrangido de contar para outra pessoa, só o fato de escrever nos diários e depois reler, conseguir se ver melhor, digerir melhor, se entender melhor? Eu diria que pode ajudar, mas eu acho que o processo de contar, nem que seja o cachorro dele, e de alguma forma contar esse sonho faz com que ele verbalize e que consiga perceber melhor pela audição também. Pela ordem, né? Porque a gente ordena alguma coisa que a gente está contando quando nós estamos falando sobre ela. Então todo esse processo ajuda. O melhor processo seria você ter alguém para contar que tivesse uma capacidade maior, psicoterapeuta, porque ele com certeza te ajudaria dentro de todo o processo da terapia, já te conhecendo dentro de algumas coisas, a esclarecer, clarear. Até porque na autoanálise do sonho tem muitas vezes que a gente nega, né? A gente não quer aceitar certas situações que o sonho traz, né? Se no sonho vai dizer que uma pessoa é má, e está bem claro isso no sonho, essa maldade, esse egoísmo, ela bem possivelmente prefira a pessoa que ela personifica no dia a dia. Então você passa a ter mais facilidade para ver seus sonhos quanto mais aberto está para ver a verdade sobre si mesmo, né? Porque quanto menos aberto estiver para ver, mais barreira você coloca para não enxergar. As duas coisas não juntas, né? Quando você fica muito mais aberto para conhecer suas verdades, conforme você vai se autocompreendendo, se autoentendendo. E também é verdade que para você se autocompreender melhor, você precisa perceber que algumas verdades suas doem e são difíceis de encarar. Interessante. E qual a diferença, assim, as pessoas que têm sonhos fantasiosos, muito fantasiosos, totalmente desconexos, e outras pessoas que têm sonhos que têm uma história coerente acontecendo num ambiente mais familiar? Qual a diferença? Bom, nós temos os dois sonhos no geral, né? Mas tem também uma diferença estrutural. Algumas pessoas são muito mais estruturadas e se entendem melhor dentro do processo de organização, e ela traz para o sonho esse cenário organizado, com uma ordem de história.
Quando a pessoa está muito mais voltada para a relação emocional, afetiva, ela se sente muito mais à vontade nessa coisa fantasiosa. Ela não precisa trazer uma estrutura perfeita para compreender esse sonho. Então ela fica muito mais tranquila. Eu posso dizer, por exemplo, que um artista que pinta um quadro psicodélico, né, as pessoas que são muito estruturadas vão dizer assim: o que é isso? Um monte de tinta jogada no quadro. Meu filho faz alguma coisa igual. Para esse artista e para o entendedor desse artista, cada cor, cada movimento do pincel tem um significado emocional. Então essa pessoa pode ter sonhos coloridos, pode ter sonhos fantasiosos, sem necessariamente precisar fazer disso uma ordem, né, como uma novela. Tem um momento que você falou o exemplo do sonho de um estranho esfaqueando uma pessoa, né? Então você não quer ver, né, isso em você e você coloca na figura de um estranho. Às vezes a gente sonha, a gente observa um sonho no qual nós não estamos. Tem outras vezes nas quais a gente se vê no sonho e tem outras coisas que a gente vê o sonho através dos nossos próprios olhos. A gente é protagonista. Isso tem uma relação de eu quero me ver nisso, eu não me quero ver nisso. É exatamente isso, né? O quanto você pode participar ativamente do sonho é o quanto você se sente mais inserido na história. O quanto você se vê como alguém assistindo uma relação, uma cena, mais você quer ficar longe dessa história, como se estivesse assistindo alguma coisa alheia à sua realidade. Então é sempre esse movimento. Eu posso estar completamente ativo em um sonho, ou eu posso ser uma pessoa que está só na assistência, só observando a distância. Ou eu posso, inclusive, ser um personagem secundário desse sonho, observando pessoas e outros objetos e coisas assim. É interessante também falar de cenário, que é muito comum a gente perceber em sonhos onde as pessoas sempre estão em casarões, e esses casarões têm escadas, às vezes relatam sobre shoppings, ou então estão em algum lugar onde tem muita água, ou no mar, ou em ruas alagadas. Essa relação sempre tem a ver com a questão de inconsciente, né? Você se vê num lugar mais amplo porque o seu inconsciente é muito amplo. E se mover nesse inconsciente, por exemplo, um casarão, onde você desce escadas para lugares obscuros, significa você ir buscando o mais obscuro do seu inconsciente. A água sempre tem essa relação com o inconsciente também. Um oceano, por exemplo, é bem isso, naquela imagem que eu falei, né? As pessoas perceberem a profundidade, a dimensão do inconsciente. Mas se ela está, por exemplo, numa rua da casa dela e começa a subir água, ela está se sentindo dentro de um processo consciente, sendo invadida por conteúdos do inconsciente. E aí ela começa a ver ratos, baratas, começa a ver bichos, esgoto, a relação do medo dela, da podridão que pode ter esse inconsciente. A questão da podridão, na verdade, não é real, é só aquilo que ela desconhece e que ela significa dessa forma, por medos. Quando eu era pequena, eu tinha um sonho no qual eu me via bem pequenininha, em cima de uns livros gigantes. E aí havia muitos livros, pilhas e pilhas de livros. E aí eu tinha que virar as páginas de cada livro, página a página. E as páginas eram grandes e eu sentia como se fosse uma sensação de uma pulsação de coração, assim, super forte, assim, bum, bum, bum. E aí eu tinha que virar cada folha e havia muitos e muitos livros e eu era muito pequenininha. Eu me via de fora nessa situação e no meu contexto da minha infância havia muitas coisas difíceis para superar, era muito obrigada a estudar por muito tempo, ou se não era muito castigada, e todas as coisas na minha volta e todas as coisas que meus pais pediam para fazer sempre eram muito do que aquilo que eu podia aguentar, ou aquilo que eu podia, o que eu queria fazer, né? Então, por exemplo, esse é um sonho que refletia, eu era criança, tinha uns 7, 8 anos, e era um sonho recorrente. Sonhava constantemente ele. Então, entendo que essa sensação, né, imaginando que tirando a história, a sensação que eu tinha era que aquilo era muito difícil, mas mesmo assim eu fazia. Qual era a relação do meu sonho com essa criança? É bem interessante esse sonho, até porque dá para termos duas interpretações. A da pessoa que não falou, né, você não tivesse dito
que na época que você viveu isso, você era obrigado a estudar, que era uma coisa difícil, que você tinha castigos, poderia ser de uma criança que tinha percebido através dos pais o grande prazer dos estudos e dos conhecimentos e que ela se sentia pequena diante de tanto conhecimento. Então seria uma relação completamente positiva do prazer em adquirir conhecimentos. No seu sonho, a gente percebe essa relação com o conhecimento como uma coisa pesada. Era um pesadelo. Era uma coisa difícil. Você tinha por obrigação que conhecer. E então a relação dos seus pais de te obrigarem não era saborosa, né? Não era prazerosa. Então você interpreta no sonho a relação dos seus pais pesada, difícil, de obrigatoriedade, de cobrança. E era assim que você sentia, bem possivelmente na sua vida, não só nos livros, mas a interpretação dali estava relacionada aos estudos. E de que maneira mais ou menos os sonhos estavam tentando me ajudar nesse contexto, né? Porque eles são terapêuticos ou me mostram algumas coisas. O que eles estavam me mostrando? O peso que eu estava sentindo, quão pequena me sentia. Qual era o propósito, por exemplo, nesse contexto do meu sonho? Nessa relação estrutural, você tinha 6 para 7 anos, alguma coisa assim, não é isso? Então, você estava tendo um problema de interpretação da relação dos seus pais. Eles queriam que você estudasse para o seu bem. A forma que eles usavam não era boa. Você começava a achar que estudar era uma coisa difícil, ruim, pesada. Então, bem possivelmente, isso tenha sido uma forma de padronizar um caráter seu, uma situação na sua vida, em que você, lá na frente, tivesse que buscar um caminho. Ou você tinha que usar o mesmo peso dos seus pais para quem você quisesse que estudasse, seu filho, por exemplo, ou você queria fazer o caminho justamente contrário. Eu não quero fazer como eu aprendi, eu quero fazer diferente do que eu aprendi. Então essa relação deveria ser leve. Querer que seu filho tenha um sonho com livros grandes, gigantes, com muitos conhecimentos, mas que ele mergulhe nesse sonho, né? Não que ele carregue páginas pesadas. Então, bem possivelmente, essa relação da sua infância tenha tido para você um grau de importância de você fazer com que seu filho nunca seja obrigado a adquirir conhecimentos, mas que sinta prazer em adquirir conhecimentos. Nossa, tá explicado então. Reinaldo, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito interessante e envolvente. Eu tinha vontade de fazer mais 500 perguntas, mas eu vou deixar todas as outras para a terapia, que eu adoro muito o trabalho e te bombardear com um monte de perguntas. Aliás, eu faço 2 horas de terapia semanalmente, porque 1 hora não é suficiente para tudo que eu tenho para falar com ele. Reinaldo, muito obrigada de coração, um abraço, muito obrigada pela sua partilha, sua contribuição com os alunos. É um prazer, eu que agradeço.